gente, tudo bem? Aqui é a Camille. E bem, vocês devem estar pensando, nossa, o que tá acontecendo? Na comunidade tá postando, falta não sei quantos dias, falta não sei quantos dias. Aí do nada, um dia também, não sei qual dia foi, eu postei um vídeo que parecia que era uma mistura da Camille que vocês conhecem hoje em dia com a Camille lá de 2024. Na época que eu gostava dessa música que tá aparecendo aí na tela. Cara, eu lembro. Nossa, né? Tipo, toque e com a máscara ao mesmo tempo. Aí tô usando uma roupa verde. O que tá acontecendo? A roupa verde não, né? Tá com. Sim, a roupa verde. E aí tá com os trecos verdes em volta. O que tá acontecendo? Bem, gente, é porque em julho vai fazer um ano que eu voltei com o meu canal. Então eu queria comemorar isso dando mais uma mudada. Mas antes da gente de eu contar o que vai mudar e tal, vamos ver as eras do nosso canal, ou seja, as fases dele. A primeira que nós temos é para mim uma das mais nostálgicas e que mais me dão saudade, que é a época do canal da Camille e Galerinha. Meu Deus! Aquela época a gente teve poucos vídeos. Sim, a gente teve poucos vídeos. Mas era uma época muito boa. E quando eu revejo os vídeos, né? Porque eles ainda, porque eles ainda estão públicos, né? E eu ainda, eu não privei eles, né? Porque era uma época muito boa, né? Mas geralmente quando eu vejo eles, eu sinto uma sensação muito boa. Assim, era uma época muito boa. Eu amava, assim, sabe? E eu achava muito gostoso fazer aqueles vídeos. Tipo, o meu vídeo favorito dessa época, que também é o meu vídeo favorito do meu canal, é o Abrindo LOL Surprise. Cara, como que eu posso explicar? Eu lembro, que quando eu tava abrindo, era uma câmera rosa que tava gravando vídeo. Sabe aquelas câmeras que tem uns estilos agora, assim, que é inspirado nessas épocas de 2010, 2000, que o povo tenta achar essas câmeras? Então, era aquele tipo de câmera, sabe? Ela era muito linda. E aí você me pergunta, por que você não gravou pelo iPad, né? Porque na época eu tinha um iPad. Porque na época que eu criei meu canal, meu iPad já tava quebrado. Quando eu falo isso é porque, se a gente no vídeo Desenhos da Camille Galerinha, naquele vídeo dá pra ver que não tem áudio. Isso porque o áudio tinha bugado. Ele não gravava o som. E também o som que saía, em joguinhos que eu jogava, era um zumbido. E aí era né? E aí... Nossa, mano, mas aquela época era muito gostosa, eu adorava. A história da foto de perfil dela também é maravilhosa. Que ela era o seguinte, quando ela era pequenininha, tinha uma época que eu usava que ele não era muito bem um jogo, ele era uma rede social, sabe? E aí ele tinha uns filtros assim. Aí tinha um site de jogos que é um clássico, que é o Frive. Era aquele que tinha o joguinho do foguinho e da aguinha. Aí nesse site, tinha um jogo que ele era de cachorro. E aí eu tirei uma foto do cachorro e aí eu comecei a editar. Eu botei a máscara do Batman, uma chupeta e num cenário de cinema. E aquela foi das milhões de fotos que eu fiz nesse app, foi a que eu mais gostei. Então por isso virou minha foto de perfil na época. A segunda era que nós temos aqui é a época das novelinhas da Fluttershy. Ai, meu Deus! Nossa, eu já tô sentindo vergonha só de falar já. Bem, naquela época, eu não sei se tive uma época mais cringe que essa. Mas além de cringe, foi uma época muito boa também. Porque naquela época eu tava meio que conhecendo um mundo novo. Porque eu tinha me mudado de cidade, para uma cidade muito longe. Então eu meio que tava descobrindo coisas novas, né? Por exemplo, nessa época eu conheci a Miss Raisso, a Má Animações, na vida real eu digo assim, né? E
Sério, eu adoro, e se vocês verem, alguns vídeos, principalmente shorts, dessa época, estão não listados, que é um tipo de privado que só o povo que tem o link, ou seja, só quem já assistiu o vídeo na época tem, ou tem acesso a esses vídeos. Porque hoje em dia eu tenho vergonha deles, sabe? Mas foi uma época muito boa. Nossa, mano, só de ver essa foto de perfil já passa na minha cabeça. Anything you could do, I could do better. Desculpa que eu cantei meio feio. É que eu tô meio cansada hoje. Tipo, não tem aquele vídeo que eu fiz. Que eu ainda vou fazer. Vai ter um vídeo que eu ainda vou fazer. Que é eu dançando com a eu de 2024. E ele vai estar meio feio. Porque eu gravei hoje, no mesmo dia de hoje. E eu tava muito cansada, sério, gente. Mas enfim, continuando. Eu vou tentar cantar melhor agora. Anything you could do, I could do better. Tá, eu vou. Tá, ok, não ficou bom. Mas enfim, continuando. Essa época foi quando eu voltei com o meu canal. Lembrando que eu tô gripada, desculpa. Mas nessa época foi quando eu voltei a gravar vídeo. E aí vocês perguntam, nossa, você ficou mó tempão sumido, o que aconteceu? Bem, gente, é que na época, o segundo iPad que eu tive, ele tinha quebrado. E ele já tava meio quebrado, só que aí ele estragou mais. E aí eu troquei de iPad. E aí e é o iPad que eu tenho até hoje, né? E aí na época que eu troquei foi em 2023. E aí eu, tipo assim, quando tipo assim, as fotos, as coisas voltaram todas, claro. Mas as senhas não estavam salvas. E eu não lembrava da senha do meu canal. E aí eu fiquei mó tempão assistindo assim, sem conta. Aí teve um dia que eu decidi criar uma conta no YouTube Kids. Pra minha prima, né? E aí, eu criei com a ajuda do meu pai, porque o e-mail da minha conta é o e-mail do meu pai, era do meu pai, então as mensagens do e-mail vão pro e-mail dele. E aí, criou, e aí, tipo, um dia eu fui mexer no YouTube normal e apareceu a minha conta de volta, assim, sabe? Porque ele percebeu, porque o YouTube Kids era meio conectado, entre aspas, com o YouTube normal. Então ele meio que viu que eu tinha feito conta com o e-mail do meu pai do YouTube Kids e queria que eu fizesse conta no meu e-mail. E o e-mail era quem? O meu. O meu não. O do meu canal. Aí eu consegui voltar. Essa época foi muito legal também, que eu fiz um monte de vídeo com o Rantaro, que é lá dos anos 2000. Acho que a maioria do povo não conhece, né? Mas tudo bem. Agora a gente chegou na época de ouro. Por que época de ouro? Porque foi na época que eu comecei a ter muito mais criatividade, que eu comecei a gravar mais, assim, que eu também fiquei muito tempo, assim, com essa era, né? E também, foi na época que eu bati 100 inscritos, que era uma coisa que eu queria desde quando eu comecei meu canal. Então, palmas pra essa era de ouro. Então, eu esqueci de falar, era a era @Camille Kidcor. E essa aí é a época a Camille Wolf 7564. Tanto que meu arroba, ele ainda é @Camille Wolf 7564, porque eu tenho dó de tirar. E aí também é uma coisa, ó, que quase ninguém sabe. Mas eu acho que ninguém sabe, na verdade, né? Que antes não era Camille Wolf, era Camille Fox. Mesmo que eu nunca pensei que meu type ia ser raposa, nunca pensei. E eu não entendo, até hoje eu não entendo porque que eu botei Fox, né? Mas aí depois, um tempinho depois, eu mudei pra Camille Wolf. Mas por ali uns dias foi Camille Fox. Acho que foi 2 semanas, não sei agora.
Nessa época também, eu fiz a minha primeira máscara que eu tenho até hoje. E eu gosto muito dessa máscara. Tipo, essa máscara tem um lugarzinho guardado no meu coração dela. Que ela tá toda quebrada, mas ela é linda. Tipo assim, ela é linda porque você sabe, porque eu sei a história dela, sabe? Porque eu criei a história daquela máscara, sabe? É uma máscara que é uma parte de mim, então eu amo ela muito. Eu gosto muito dela. É, e, e tipo, essa época foi muito boa, porque eu tinha feito 10 anos e, tipo, foi uma coisa de ouro, assim, porque eu sempre quis fazer 10 anos. Ignora que o áudio bugou, mas tudo bem, vamos continuar. Eu sempre quis fazer 10 anos, porque 10 anos é uma década inteira, né? Claro que na época que, tipo, que hoje em dia eu quero voltar pra época que eu queria até 10 anos, mas eu já vou fazer 11, mano. Cara, o tempo passou muito rápido, cara. E eu fico surpresa disso, porque é, parece que foi ontem que eu consegui voltar com o meu canal, sabe? Porque, tipo assim, hoje, dia 21 de junho, que é o dia que eu tô gravando isso, fez um ano que eu fiz aquela conta no YouTube Kids e consegui voltar com o meu canal. E então, foi uma época, assim, incrível, uma época muito boa. Eu não sei mais o que falar, eu tô me segurando pra não chorar, porque aquela época foi muito boa, assim. E e naquela época também eu tinha descobrido meu Type, né? Um deles, né? Porque nunca se sabe quantos você tem. E, tipo, até hoje eu tenho dúvida de qual é meu Type, mas enquanto eu não sei, eu falo que eu sou um lobo mexicano, né? E pra quem não sabe, sim, essa época eu sou o meu Type é um lobo mexicano. E nessa época também eu fiz vários vídeos Tyrions que eu lembro e tal. E, tipo, na cidade que eu tava nessa época, porque, toda vez que é férias, eu vou pra cidade que eu morava quando eu era pequena, né? Pra matar saudade e tal. Então, foi uma época muito boa. Eu tenho bastante saudade dessa época. Porque, e também foi numa época que eu conheci pessoas muito legais também, como a Mari Wolf, também a Luana Sucuri, que já virou, tipo, como se ela fosse membro do canal, sabe? Ela não é membra, porque a gente não tem esse negócio de membro ainda, né? Porque meu canal ainda é bem pequeno. Mas na época que ela sempre comentava nos meus vídeos, ela era basicamente como se fosse uma irmã pra mim, né? E infelizmente eu descobri que ela parou de postar coisa e que ela parou de usar o YouTube. Eu não sei o porquê, mas é porque na comunidade dela tem escrito adeus, então, né? Mas, essa época foi muito boa. Nessa época também, a gente teve vários vídeos com a minha música favorita naquela época, que era aquela... Cara, que salto! Essa não é minha música favorita. Minha música favorita agora é a Fucona Girl, Fucona Girl. If you wanna play me, let's see what's inside. Fucona Girl, goodbye world. Ha ha, cause pretty girls can never die. Tá meio ruim o canto? Tá, mas eu canto melhor assim quando eu treino e tal, né? Mas eu canto melhor que isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. E eu lembro... Nossa, eu gravei muitos vídeos com essa música que eu lembro, velho. Eu fiz muitos vídeos, muitos mesmo. Tá, é só isso, então. Bem, agora a gente chegou na época chapéu de gato, porque era um chapéuzinho assim, né? Que eu tenho um na vida real, inclusive, e nessa época não tem muito o que falar. Eu fiz vários memes, várias animações. Eu também... Eu consegui mais inscritos do que sei. Eu tô com, tipo... A época que eu tô gravando agora o vídeo, eu tô com 139. E sério, gente, como não tem muito de falar dessa época, eu vou falar mais um pouco com vocês, né? Gente, eu fico, assim, eu fico muito feliz desde quando eu criei esse canal de conversar com vocês, de fazer vídeo pra vocês.
Eu fico muito feliz, assim, de fazer as coisas. Só que esses últimos tempos eu parei um pouco de postar, né? Tipo, eu não tô postando muito, mas é por causa de umas coisas pessoal. Tipo, eu vou me mudar de cidade de novo e outras coisas. Tipo, as minhas amigas, elas vão ficar aqui, né? Eu vou. Mas pelo menos eu tenho o número delas, né? Mas é umas coisas pessoal, assim, que, tipo, eu não tava tendo tempo pra contar pra vocês, mas, tipo, se eu não tivesse todo esse tempo aqui, assim, com vocês, todos esses 7 anos, né? Foi uns 7 anos, assim, né? Que eu gravo desde 2017. Se não fosse esses 7 anos, eu não sei, assim, o que ia. Eu nem ia contar essas coisas pra vocês, porque tem inscritos aqui que, tipo, vocês são inscritos maravilhosos, né? Que nem eu chamava na época o arroba Camille Wolf lobinhos, né? Vocês sempre foram meus lobinhos. Só que na época que eu comecei, eu não chamava vocês assim, né? Mas, obrigada por sempre estarem aqui. Ah, o bugou aqui. Mas sempre obrigada por estarem comigo, cara. Esse vídeo, cara, ele não é só um vídeo de mudanças, né? Mas sim um vídeo para comemorar esse 1 ano que eu consegui, né? Esse último ano. Também para comemorar esses 7 anos que eu fiquei com vocês, né? E para comemorar a felicidade que eu tenho de ter vocês. Sério, gente. Eu fico muito feliz de ter vocês. Desculpa se eu fiz alguém chorar aí, né? Tipo, mas sério, gente. Eu não sei o que dizer, assim, mas eu fico muito feliz de eu estar esse tempo com vocês, assim. E desculpa se esse vídeo é um pouco diferente, né? Do normal. E eu vou ter também que me mudar, né? Infelizmente, ter que me mudar. E esse vídeo também é uma mensagem para as minhas amigas da escola que assistem meu canal. E eu queria falar para vocês, né, se vocês forem das minhas amigas que estão me assistindo, pra gente tentar aproveitar essa minha última semana que eu tenho com vocês. E porque, sério, gente, eu vou sentir muita saudade de vocês. Não sei nem o que falar, mas eu quero muito aproveitar essa última semana com vocês. Porque, desculpa, né? Tô falando muito da minha vida pessoal, né? Mas esses últimos tempos não teve vídeo por causa que eu tava tentando me acostumar com essa notícia que eu tinha que me mudar. Porque nunca é difícil, né? Mas nada fica, tudo muda, né? Tudo que vem passa. E a minha época que eu fiquei aqui nessa cidade com minhas amigas já passou, né? Cara, esses 3 últimos anos que eu fiquei nessa cidade foram muito bons. Desculpa se eu fiz alguém aí chorar, eu acho difícil, né? Porque eu sei que vai ser muita pouca gente que vai assistir esse vídeo. Mas se eu fiz alguém chorar, desculpa, viu? Mas enfim, deixa eu falar logo as mudanças aqui, porque o vídeo já tá bem longo. Bem, depois de todo esse discurso aqui, desculpa, eu acabei me emocionando, então, mas, sério, eu tô fazendo esse vídeo de coração. Mas vamos falar as mudanças, né? Bem, a primeira mudança que eu vou falar aqui pra vocês são os tipos de conteúdo que eu vou postar. Isso é para deixar o canal mais organizado e não ficar com muitos tipos assim. Vamos lá. Therion, eu vou tentar voltar, né, com os vídeos Therions. Também vídeos de jogos. Claro, vai ter de vários jogos, mas eu vou tentar focar em Dance World e Cookie Run, que são meus jogos favoritos. Também terá vídeos de
Animações, claro, né? Porque é um tema que eu gosto bastante de fazer. Mas eu vou fazer com as animações dos memes gringos, né? Porque aparece muito vídeo de gringo pra mim. Então, vai ter também, né? Porque agora os gringos estão fazendo mais trend com música nostálgica que a gente escutava em 2020. Então vai ter muita coisa nostálgica aqui, né? E também eu vou fazer mais vídeos de desenho, né? Porque eu faço muito desenho, só que eu faço pouco vídeo de desenho. E, tipo assim, é estranho, porque às vezes você pensa que eu faço pouco desenho, mas eu faço muito, sério. Meu sketchbook que eu comecei a abrir já vai acabar já. E ele que foi no final, viu? A segunda mudança que a gente vai ter vai ser na minha personagem principal, que é eu mesma, né, a Camille, e na Shinabi também. Que a Shinabi, ela vai ficar com alguns detalhes a mais, né? E também a roupa preta dela vai mudar um pouco. Eu vou colocar mais coisas nela, porque só aquele preto tá muito básico. Tipo, vou colocar algumas listras. Mas, não, tipo, eu não vou transformar ela na cabine de antigamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela vai, tipo assim, vai ser listra xadrez, tá, gente? Tá? Ouvi? Tá. E em mim, que vai ser a principal, assim, umas mudanças que vai ter mais, é que eu vou... Ainda vou continuar com a minha touca, mas também vai ter a máscara e a roupa também. Que tipo assim, vocês lembram que eu tinha um estilo que usava mais coisa preta e tal? Bem, eu mudei ele. Eu tenho esse estilo há um ano. Sim, eu tenho esse estilo desde março de 2024. Porque tem no meu diário o exato dia que eu comecei a ter esse estilo. Só que aí eu mudei para esse estilo porque eu gosto mais, né, hoje em dia, porque ele tem mais a ver com a natureza e tal, né? Então eu gosto mais desse estilo. E qual que é o nome do meu estilo agora? Grunge, né? Fairycore. O grunge escreve Grunge e fairycore é fada core, sabe? Tem as coisas lá, dreamcore, nightcore, não sei o que. Aí esse é grunge, fairycore. Yeah! Aí também... eu acho que é só isso, né, gente? Mas, nas nossas vocês, essa é a diferença. Ignora agora que minha voz ela tá meio ruim, que minha gripe atacou, mas tudo bem. Continuando. Só tô aqui lembrando pra vocês que eu não vou estar usando o Gacha Clube, ou seja, essas imagens que vocês viram, vocês não vão ver, né? Vai ser geralmente meus próprios desenhos mesmo, sim. Ou tipo o... Como é que chama? O Gacha Life, tá, gente? Mas no Gacha Life vai ficar mais diferente. Ignora. Aí também é porque o meu Gacha Life ele tem um bug que acontece desde 2022 e eu não sei o que acontece, mas que tipo assim, eu faço a OC lá bonitinha, fofinha, e aí no dia seguinte resetou tudo, entendeu? Aí é muito ruim, gente. Por isso que eu não vou estar usando. Mas, E também me cansou de ficar repetindo, porque isso aí eu fiquei, tipo, 1 hora fazendo, sabe? Inclusive, elas já sumiram, porque eu tô gravando esse dia 22. 22? 22, oxe. 22, meu Deus. Tô perdida aqui. Mas eu já tô gravando isso dia 22. Que, sim, eu já tô há um dia já fazendo esse vídeo, socorro. Gente, ignore que o áudio tá meio bugado. Eu acho que tá, né? É porque eu não sei o que aconteceu agora, mas tipo assim, eu não mudei nada aqui no microfone, eu já tentei arrumar, né? Mas ele tá fazendo esse barulho agora, começou assim, tipo, já é a terceira gravação que eu tô tentando fazer. Terceira ou quarta, não sei. Que eu tô tentando fazer pra gravar essa parte. E tá com esse som, então eu vou deixar. Bem, a próxima mudança vai ser o jeito que vocês me chamam. Sim, gente, depois de 7 anos vocês não vão me chamar mais de Camille. Aí vocês devem estar pensando, nossa, Camille, mas seu nome da vida real é Camille. Por que a gente não vai chamar? Calma que eu vou explicar. Então, vocês conhecem o nome do meu canal, hoje em dia, como Camille Fã de Dance World, né? Bem, agora
vai ser Millie, Shinabi. E aí, gente, não tem aquela Miocê, aquela, né, que eu tava fazendo VR. Então, como não tinha ninguém ali falando nos comentários como que podia ser o nome dela e tal, eu mesmo botei um nome pra ela, que vai ser Yuna. É Yuna, né? Aí o nome do canal vai ser Millie, Shinabi e Yuna. E aí no arroba, não vai ser mais arroba Camille Wolf, vai ser arroba Millie Wolf 7564. Millie é o meu apelido lá da minha escola, tá, gente? Eu tenho vários apelidos. Eu tenho Camola, que foi a Miss Raisso, Millie, eu tenho vários. Bem, gente, antigamente no meu canal, quando era o arroba Camille Wolf 7564, eu fazia vídeos de tutoriais, né? E eu vou voltar, tá, gente, a fazer esses vídeos de tutoriais técnicos. Mas eu também vou fazer guias técnicos, que é o seguinte. Eu vou explicar várias coisas sobre essas coisas, né? Sobre, por exemplo, como descobrir seu Type e essas coisas. Então, gente, ou na verdade lobinhos, né? Então, lobinhos, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Desculpa se ele ficou meio longo e eu espero que vocês se acostumem rápido com as mudanças. Então, beijos, tchau!